E aí pessoal, tudo bem? Voltando aos vídeos, né? Uma breve pausa aí, como eu falei no último vídeo curto aí, que os vídeos não iam terminar, para vocês acreditarem, continuarem seguindo, acompanhar. Só estou tentando aqui fazer um trabalho melhor, mas vamos lá, sem muita enrolação. Eu vou fazer uma sériezinha aí de pelo menos 3 vídeos tratando o mesmo assunto. Então o título vocês viram ali, né? Os atentados de 2017, né? Pelo menos três vídeos eu acredito que vai dar. 2 ou 3 vídeos, eu vou informando vocês. Mas que atentados são esses de 2017, Maurício? Atentados ao trabalhador brasileiro, ao bolso, à CLT, às convenções, a tudo que foi direito do trabalhador, tudo aquilo que o trabalhador ganhou desde a era Vargas até hoje, quer dizer, até 2017, né? E começou essa degola aí de direitos trabalhistas, de queda salarial, de mudança nos cálculos aí de pagamento rescisório dos trabalhadores, o saque do FGTS, INSS. A gente vai entrar um pouquinho resumidamente em cada um desses temas, mas assim é só para abrir o olho, só para a gente entender isso daí. Então, nesse primeiro vídeo eu vou passar um pouquinho sobre a lei da terceirização que ocorreu em março de 2017. Vejam, os atentados de 2017. Em 2017 é quando tudo acontece, né? Em 2016 tem a saída da ex-presidente Dilma, né? Entrou o Michel Temer. 2017, durante a gestão dele, começou toda a investida de certos grupos empresariais, do próprio governo. E quando eu digo isso para vocês, é para vocês situarem com relação à cronologia. Não estou levantando nenhuma bandeira. Tanto a saída da Dilma quanto a parte em que o Michel Temer assume, isso aí fez parte daquele período, foi o acordo deles, então não estou levantando bandeira de ninguém, a qualquer momento ia acontecer isso, né? Eles sempre foram amigos e aliados, e ao término de tudo, tá todo mundo junto de novo, todo mundo junto e misturado. Então vamos lá. Março de 2017, o relator Laércio Oliveira, ele com a lei da privatização, né, em março de 2017, ele consegue emplacar essa nova lei, onde muda todo o critério aí de contratação de terceirizados, né? Segundo a CLT, somente funções meio. O que é a função meio? É o pessoal de limpeza, conservação, pessoal de segurança, portaria, pessoal de manutenção em geral. São cargos, são funções que até então a CLT permitia que houvesse o trabalho terceirizado. Apesar que, cara, independente, nenhuma função devia sofrer esse tipo de interferência. A partir do momento que você é um empregado terceirizado, teu salário é muito menor, teus benefícios são menores, as regras trabalhistas mudam, você não tem, tuas garantias caem por água abaixo e você é meio que marginalizado. Você fica à mercê do mercado, à mercê do dono da empresa, que muitas vezes não é um cara muito correto com relação aos seus impostos, com relação a como ele toca a empresa. Então fica tudo muito difícil. Com a lei da terceirização, praticamente toda a profissão, toda a função, todo o ramo, ele pode ser terceirizado, em qualquer área. Inclusive, de novo, eu sempre comento a área de logística para vocês se situarem e para usar como exemplo a área que eu trabalho, que é logística. Então, até certo tempo atrás, como eu já tinha comentado até em outro vídeo, a logística sempre foi muito específica, mas com essas alterações, chegada de novas tecnologias, alteração da CLT, reforma trabalhista, lei da privatização, reforma previdenciária, cara, tudo isso aí mudou. É só você pegar hoje como que é a logística das grandes empresas aí do e-commerce. Quem está atuando no e-commerce hoje? Veja aí Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Amazon. Veja, é nível industrial. Eles entregam muito, muito rápido em pouco tempo. É exigido, cobrado de uma maneira extremamente pesada para o funcionário, para o trabalhador dessas áreas. Chega a ser desumano. Então, lá vem mais um cara falando. Não, nós precisamos trabalhar, mas a gente precisa trabalhar com dignidade e receber bem. É isso que tem que acontecer. Não você ser baba-ovo, otário e puxa-saco de empresário, filho da puta, que só quer lucrar com o trabalho
de milhares e milhares de pessoas que merecem, necessitam, precisam de um trabalho melhor. Então, infelizmente no Brasil é assim, né? Tá bom pra você, foda-se o resto. É por isso que o Brasil não vai pra frente. É uma nação em que cada um cuida do seu. É cada um olhando pro teu umbigo. Farinha pouca, meu angu primeiro. Já tá assim há muito tempo, há algumas décadas já tá assim, principalmente dos anos 80 pra cá, com algumas alterações que teve, com influenciador idiota de merda, colocando merda na cabeça de gente que não consegue pensar, aplicativo e celular, e aí fica desse jeito. A pessoa não consegue ter um senso crítico, desenvolver uma ideia, não consegue desenvolver uma visão, pô, isso aqui é legal, não, isso aqui não é legal. Não, você tem que seguir a manada, né? Põe um cabresto e segue ali. Mas enfim, voltando. Implantaram a lei da terceirização, privatização, aí é foda, né? Isso aí vai dar uns 10 vídeos, mas isso aí fica para um outro momento. Lei da terceirização que serviu de base para a reforma trabalhista de 2017, que é um outro cidadão, um outro personagem. Até para gravar esse vídeo aqui, cara, não é tanta coisa, não é tão denso. O assunto você consegue resumir para passar aqui, mas veja, tem dois personagens. O Laércio Oliveira é responsável, relator da lei da terceirização, e Rogério Marinho, que foi o relator responsável pela reforma trabalhista, todas em 2017, com uma diferença de março, abril, maio, com diferença de 4 meses. Lei da terceirização em março de 2017 com Laércio Oliveira, reforma trabalhista em julho de 2017 com Rogério Marinho, com todo apoio de Congresso, com as empresas, com a rede das indústrias, com a Fiesp, com o senhor Paulo Scaff, então presidente da Fiesp, né, que é, querendo ou não, o que se decide em termos industriais aí no Brasil sai dali da Fiesp. O então presidente Paulo Scaff, ele apoiou ali, pô, bateu palma, fez parte, ele fez lobby, fez toda a estratégia junto com esses dois cidadãos aí que eu comentei, os dois congressistas, Laércio Oliveira e Rogério Marinho, para que emplacasse a reforma trabalhista e a lei da terceirização, entre outras coisas que estão aí no meio. Eles não conseguiram mexer 100%, mas alteraram. Só para vocês terem uma ideia, eu já vou, no vídeo da reforma trabalhista, eu vou comentar. Só na CLT, eles conseguiram alterar 100 pontos da CLT. Tudo que estava ali legislado, eles puderam mexer, alterar a favor deles, sempre deles. De um grupo, específico grupo de empresários e do governo. Quem se fudeu, quem tomou no cu foi o trabalhador. Então, voltando. Com a lei da terceirização, essa terceirização desenfreada, qual que é o argumento? Sempre o argumento de melhorar a questão da contratação, ser mais rápida, não ter interferência do governo nas contratações, que o empregado e o patrão façam de comum acordo como que vai ser a questão de salário, de trabalho, de horas trabalhadas, de folga, bom, enfim. O que eles querem? Eles querem a livre negociação entre empregado e empregador, sem interferência do governo. Aí quando eles colocam de um jeito, veja, e o pessoal cai, né? Essa que é a merda. Eles colocam de um jeito assim, a gente não quer interferência do governo. Eles colocam de um jeito como se você tá indo na empresa lá, assinar o teu contrato de trabalho, e junto com você tá indo ali um interlocutor, ali um representante, um agente do governo, que vai estar do teu lado, e ele vai ficar pautando tudo. Ah não, mas o salário tá errado assim, a hora trabalhada tá errada assado, e vai criando ali um monte de empecilho para você não ser contratado. Pergunto para você, quantas vezes aconteceu isso? Aí você vai falar, não, Maurício, mas pô, isso aí é óbvio que não. Mas é óbvio que não, mas é assim que eles põem, é assim que todo mundo acredita. É óbvio que nenhum agente vai ali na hora da tua contratação para assinar o contrato, porra, caralho. O que eles querem nisso? Pensa um pouquinho, o que eles querem quando eles falam isso? Eles querem alterações na CLT. Eles querem alterações quando você é desligado da empresa, quando você vai buscar seus direitos. Eles querem alterações nos cálculos de quando você vai receber tua rescisão, o valor referente à tua rescisão de contrato na homologação. Eles querem alteração na hora de pagar a multa do FGTS. Na verdade, eles querem parar. Cara, tem projeto desses filhos da puta para acabar com a multa de 40%. Eles não querem mais pagar isso. Assim como eles querem acabar com o 13º salário. Assim como eles querem mudar, alterar totalmente o esquema de férias. Cara, eles querem alterar tudo.
Eles ainda não conseguiram tudo isso, porque fora o que está na CLT, é o que está também, tem trechos ali que estão na Constituição. Então, cara, para você fazer isso, você vai ter que ter uma articulação muito fodida, muito filha da puta para fazer. E eles conseguem, eles estão conseguindo tudo. Porque até pouco tempo atrás não tinha essa putaria das terceirizadas, não teve essa alteração, até então eles não conseguiram mexer na alteração do que era pago em FGTS e INSS, verbas rescisórias, a proibição de você entrar com ação trabalhista contra a empresa, tem isso também, eles conseguiram alterar. Isso aí estava na CLT, estava na Constituição, eles não retiraram, mas alteraram. Então veja, quando o político quer, ele faz. Ele consegue juntar aquela corja de canalha deles, é pago para cada um assinar ali e ser a favor disso, cada um vai ter o teu por fora, e eles assinam, votam, passa no Congresso, passa no Senado, e o filho da puta que tá na cadeira de presidente não veta, passa. Aí quando você vê essa porra desse caralho desse Lula falando que eu não posso fazer nada disso, cara, tudo que esse pessoal fez durante o governo Temer e Bolsonaro, que a oposição, que então era PT e pessoal, só fez biquinho e fez escândalo e lacrou, por que agora que o Lula e o pessoal deles está no governo, por que eles não reverteram? Por que eles não conseguem articular no Congresso e no Senado para mudar o que foi feito? Mas não pode porque tá na... Agora ele... Pô, mas o pessoal do quando tava no Temer e no Bolsonaro, não foi isso que eles fizeram? Eles não se juntaram? E alteraram o texto ali da Constituição, da CLT e o caralho 4? Cara, veja. Com a lei da terceirização, você ficava 3 meses na experiência e aí podia se estender, se eu não me engano, por mais 3 meses. O máximo de 6 meses. Mas se eu não me engano nisso, era só 3 meses. Bem, quando eu comecei a trabalhar também, no século passado, era assim. Só que hoje, você pode ficar até 9 meses. É um parto, né? Você vai parir. Só que, putz, infelizmente não vai ser uma criança, né, cara? Que é uma dádiva. Você vai parir algo muito pior. Então você é contratado a nível de experiência. Você vai ficar ali 90 dias, né? Os 3 meses. Aí você... A empresa ele vai cozinhar o galo, né? Vai manter. O governo também bate palma, agradece, né? Que aí se o cara não dá certo, sai fora e acabou. Tem os 3 meses, pode ser prorrogado por mais 3 meses. Então já são 6 meses. Mas é liberado a empresa prorrogar por mais 3 meses. Então são 9 meses que o cara pode ficar de experiência. 9 meses ganhando a menos, 9 meses sem estabilidade, sem segurança, enfim, 9 meses com benefícios precários, né? Porque é uma terceirizada, terceirizada não oferece praticamente nada. É um mínimo, né? Apesar que já teve casos, depois eu vou entrar em detalhes aí, com relação a empresas terceirizadas, teve um caso que eu mesmo passei por isso, eu estava numa terceirizada, fiquei de 6 a 9 meses, não sei se deu tudo isso, passou de 6 meses. Eu passei da terceirizada para a empresa contratante e teve um cálculo maluco lá, mirabolante, que eu passei a ganhar menos do que da terceirizada. Então, o acordo que eles fizeram ali, terceirizado e contratante, foi muito bom para eles. E o funcionário que se foda. Quando eu reclamava, o pessoal lá, todo mundo no cabresto, pessoas aqui também, pessoas em volta de mim, pessoas que faziam parte do meu convívio também reclamavam, não entendiam, né? Enfim, não adianta explicar, deixa quieto, vamos partir para outra, vamos continuar aqui no vídeo, porque tem certos assuntos, certas pessoas que não convém, não vale a pena você insistir, só toca o barco. Tem coisa melhor, muito melhor. Tem pessoas melhores, né? Muito melhores, mas vamos lá. Comentei dos 3 meses, comentei do acordo que eles queriam menos interferência do governo, que na verdade é o quê? Na verdade é só ele ter pagar menos para você enquanto funcionário com salário mais baixo e pagar menos para você quando você é desligado com relação ao FGTS. Bom, e com relação ao governo, né, o que é arrecadado continua o mesmo, mas na hora de pagar acaba sempre caindo o valor com relação ao que era no passado. Então veja, em 2017, quando começou a lei da terceirização, que serviu de base da reforma trabalhista de 2017, esses 2 personagens que eu falei, Laércio Oliveira e Rogério Marinho, eles foram peça fundamental.
Esses dois nomes você vai encontrar depois lá na frente, quando eu comentar um pouquinho de reforma da Previdência. Né? O senhor Tasso Gereissati fez parte da reforma da Previdência, e esses dois cidadãos que eu comentei aqui, os dois congressistas, fizeram parte também. Então veja, foi uma investida total, uma parceria empresariado e governo, participação forte da Fiesp, do senhor Paulo Scaff, em alterar e retirar benefícios do trabalhador, seja salarial, seja em termos de aposentadoria, seja em torno dos benefícios, né, rescisórios, da multa, do FGTS. Aí o que acontece? Eu comentei que esse Lércio Oliveira, ele também é empresário, né? Não comentei? Então, estou falando agora. Ele, além de ser congressista, ele é empresário. Ele é empresário da área de serviços. Ele é empresário de empresas de contratação de terceirizado. Então veja, cara, bom, é Brasil, né? Se você é empresário, presta serviço, tanto para empresas privadas quanto para empresas públicas também. Por isso que esse é um problema, né? O que acontece, até pouco tempo atrás, a gente só ouvia falar com relação ao funcionário público ser contratado através de concurso. Hoje tem centenas, não sei se milhares já, não pesquisei, vai dar mais um vídeo, mas enfim, tem uma porrada de empresa de terceirizado trabalhando, prestando serviço para o governo, fazendo serviço que de repente era para ser feito, muitas vezes nem haveria a necessidade de contratação dessa terceirizada. Muitas vezes o órgão público ali, aquela pasta, ela já tem funcionários ali dentro que podem prestar esse serviço, podem fazer esse serviço, eles devem fazer esse serviço, porque a gente está pagando imposto para isso, porra. Só que aí não se faz novos concursos, diz que precisa, mas aí eles determinam lá a contratação de CLT e é através de terceirizada. E esse Lércio Oliveira é empresário de empresa terceirizada, presta serviço, e é ele que é o relator da lei da terceirização. Então você entende? Aí não tem conflito de interesses aí, não tem um esquema, mas, porra, estamos falando de Brasil, né? Para quem até poucos dias ninguém tá falando mais nada, né? Todo mundo calou a boca. Banco Master, caso do Vorcaro, né, que é só um nome dentre dezenas, centenas de pilantras. Juiz do STF, né, membros do STF na lista dos envolvidos com Vorcaro. Situação, oposição, todo mundo no meio, mas pô, não tem problema, é coincidência, né? Não podemos julgar. Cara, o cara é relator da lei da privatização, da terceirização. De novo, eu estou fazendo isso direto. Até nos ensaios aqui eu fiz 10. No ensaio que eu fiz anteriormente, estou falando direto. Privatização, mas é terceirização. Privatização a gente faz mais para frente. Então, relator da lei da terceirização no Brasil em 2017, Lércio Oliveira, também é empresário, presta serviço, e é ele que é o relator. E, cara, não pode. Não pode, tem que ser uma pessoa totalmente neutra. Tem que ter um embasamento, tem que ter uma visão, tem que ter... Apesar que não tinha nem que ter acontecido. Na verdade, você teria que alterar ali, tem que ser feita uma reforma tributária do que é pago pelo empresário, não só com relação à sua atividade lucrativa, mas com todos os seus tributos, né? Com relação ao imóvel, com relação à atividade que ele faz, ao lucro que ele tem, ao funcionário. Eu já comentei em outro vídeo, um imposto justo, que seja cabível, que tenha algum retorno, não só para ele, como para o seu funcionário. Principalmente o tributo, o imposto que é retirado do funcionário. De alguma maneira tem que voltar. Deveria. Voltava. Agora está começando, o governo começa a segurar ali, né? Você vê como cada dia está mais difícil você conseguir ter os benefícios pós-demissão. Seja FGTS, seja para quem vai se aposentar via INSS. E o cálculo está menor. Por isso você vê uma legião aí de aposentados trabalhando. A pessoa se aposenta, mas não aguenta. Como é que a pessoa vai sobreviver com um salário mínimo e meio? Não dá nem R$2.000. Cara, líquido dá menos de R$2.000. E aí, como é que faz? Tem que fazer igual o Lula, né? Falou, essa desgraça. Ah, todo mundo tem que fazer faculdade, porque senão não pega a mulher, não ganha dinheiro. Vai tomar no teu cu. Então você vai fazer uma faculdade para dirigir um caminhão. Você vai fazer faculdade para
para construir uma casa. Você vai fazer faculdade para ser mecânico e fazer um carro, para ser padeiro. Cara, então, imagina se todo mundo faz faculdade. Isso é uma falta de vergonha desse desgraçado. Não só dele, de como todo mundo que tá com ele. Não só dele, como da própria oposição que tá cagando para alterar alguma coisa disso. Se todo mundo faz faculdade, cara, os serviços secundários, o operacional, vai se virar como? Ah, vai ser IA. Cara, você acha que a empresa ali da esquina, que tem 10 clientes ali que faz a parte de transporte e logística, ele vai ter tecnologia para investir num sistema de IA onde tem um caminhão inteligente que faz toda a logística dele. Faz recebimento, faz a estocagem, faz a separação, faz a expedição, bipa, carrega no caminhão de novo, vai entregar, viaja, calcula frete, calcula a cubagem. Eles vão ter dinheiro para isso. Essa tecnologia já está aqui, né? Já tá rolando, né? Amanhã já estão fazendo. Cara, você vê uma entrega que um restaurante 5 estrelas faz lá na Avenida Paulista por drone, ou você vê um robozinho andando pela rua em alguma cidade europeia ou dos Estados Unidos, você acha que já está disponível aqui e as empresas têm dinheiro. As pequenas, médias, até grandes empresas já têm dinheiro para fazer isso. Já tem pessoal capacitado para operar isso aí, operar o sistema, e tem emprego para todo mundo fazer isso. É sério. Um monte de robozinho, drone vai construir casa, prédio, caralho, 4, estrada. Eu tenho o que na cabeça? Tem merda? Cara, não dá pra seguir essa tendência aí que estão impondo na cabeça de todo mundo, na cabeça de vocês, e vocês estão batendo palmo e aplaudindo. É isso mesmo, legal, porra. Isso é modernidade. Elon Musk, todo mundo baba um ovo pra Elon Musk, né? Elon Musk. Veja, Paulo Scaff, eu comentei com vocês que Paulo Scaff foi um grande articulador da lei da terceirização, reforma trabalhista e toda essa merda aí. Ele é do mesmo partido do Temer, do PMDB, MDB, enfim. Cada semana eles mudam, né, para tentar dar uma mudada no quadro. Não sei se ele ainda tá no partido, só sei que nesse período aí ele atuou fortemente. Fez lobby, eu já comentei, ele fez muita propaganda na mídia em geral para ganhar a confiança aí da opinião pública. Não, sim, vamos modernizar. É sempre isso, é sempre modernizar. Nós vamos modernizar para ser tudo mais rápido. Eu sei do seguinte, quando você faz o troço rápido demais, um monte de merda que ficou no meio do caminho é deixada para trás. Um monte de coisa errada, cálculo errado, valor pago a menos, um monte de direito trabalhista é passado para trás, fica para trás, entendeu? Aí o que acontece? Esse pessoal ele criou um monte de gatilho, um monte de sisteminha, que quando você, do período que você ficou trabalhando, de tempos em tempos, a cada ano que você passa na empresa, ele sempre vem com um monte como é que eu posso dizer? Tarefas. Eles têm uma sequência administrativa que os funcionários devem seguir, assinar para mostrar que está tudo certo. Tem lá o exame da tua função a cada ano para mostrar que você está bem. Se para quem é motorista tem os testes para motorista, tem exame médico, tem uma porrada de coisa. Algumas empresas, principalmente essas terceirizadas, eles entregam alguns documentos no meio em que você declara que tudo que você recebeu está certo e está pago anualmente ali, referente ao seu salário, referente aos seus benefícios. Ok. Na rescisão de contrato, isso aí não acontece em todas as empresas, tá? Tem gente que eu estou falando isso, vai falar, pô, nunca vi isso. Provavelmente não teve mesmo, se você nunca ouviu falar, mas tem. Tem muita empresa que tem, principalmente terceirizada. Principalmente nos rincão aí, Brasil afora, tem. E a galera não tem instrução, não tem um sindicato forte, porque sindicato não existe mais, está todo mundo vendido, combinado com o patrão, e não tem quem faça esse meio de campo entre empresário e trabalhador. Mas voltando, quando chega na hora da rescisão do funcionário, é a mesma coisa. O cara assina um termo que ele recebeu tudo certinho da empresa. Ele nem percebe, tá ali no meio de toda a rescisão de contrato, toda aquela papelada que você assina, se você não lê, cara, você se fudeu. O que acontece? Se em algum momento o próprio funcionário perceber que tem alguma coisa errada ali, pago a menos, ou se alguém viu e passou para ele, ou se ele de repente achou um advogado trabalhista, ou qualquer pessoa que tenha o conhecimento, e ele for querer reivindicar esse direito dele, cara, não vai ser aceito. O próprio Ministério do Trabalho vai te dar um pé na bunda e você não vai conseguir entrar com a tua ação, porque você assinou um termo de que a empresa pagou tudo aqui. Você está reclamando do quê? Você assinou o termo,
que tá tudo certo, que a empresa te pagou, e aí como é que você vai entrar com uma ação? Outra coisa que acontece, depois de todas essas alterações, o, o ex-funcionário, a pessoa que é demitida da empresa, ela fazia a sua homologação, da rescisão de contrato. O cara tem mais de um ano, o cara tem um ano de empresa, ele tinha que fazer obrigatoriamente no sindicato. Ou na DRT, né, Delegacia Regional do Trabalho. Hoje, com as alterações, não é necessário mais, o cara pode fazer em qualquer lugar, até num boteco, né? Só assinar, recebi, acabou, já era. De novo, a mesma história. Nós vamos fazer aqui um processo para acelerar aqui a rescisão de contrato, para você receber logo o que você tem direito pela empresa e pelo governo, e você toca a sua vida e consegue logo um outro emprego. Só que aí, quando você perde esse vínculo de fiscalização na hora da tua rescisão, tudo que tiver errado ali, ou que possa estar errado ali, cara, quem tá te dando ali a papelada para assinar é o funcionário da empresa. Se tiver alguma coisa errada, ele vai falar para você que tá errado ali, que você tem que voltar, para ele vai ter uma ressalva. Cara, o pessoal hoje em dia não sabe nem o que é uma ressalva do termo de rescisão de contrato. Ninguém sabe o que é ressalva. Pergunta. E não tô falando só pra molecadinha nova não, a bobada, que vive no TikTok, no Tigrinho. Pessoal mais velho, um pouco mais velho, um pouco mais novo que eu, não sabe o que é a ressalva. E passa batido. É isso aí. E seguimos assim. Mas aí, vamos lá. Um dos grandes temas que eles levantaram, ou o maior, né? Os maiores, é que você fazendo as contratações através de terceirizadas, tirando toda aquela burocracia da contratante, os contratos seriam mais rápidos, não ia ter interferência do governo, então o contrato ia ser mais rápido, já ia ser definido com mais celeridade, o funcionário já está trabalhando, a empresa já ia ter tua força de trabalho ali, todo mundo ganharia com isso, a segurança jurídica, mas segurança jurídica para quem? É isso que eu pergunto para vocês. Segurança jurídica para quem? E para quê, exatamente? Bom, enfim. Resumindo toda a história, a partir do momento que você terceirizou, aqueles funcionários, aquela categoria, passou a ganhar menos. Porque o dono da terceirizada vai ganhar uma porcentagem dali para prestar esse serviço. O terceirizado vai ganhar menos, é óbvio, né? A conta é bem básica, porque já está prestando serviço. Então está tendo já mais um vínculo burocrático, está tendo um vínculo de serviço, de prestação de serviço, então vai gerar mais imposto, vai gerar mais taxa de serviço. Então, eu não vejo aonde que vai ter celeridade aí. Não, vai estar muito mais empacado. Isso aí só foi feito para neguinho pagar menos para o funcionário e o intermediador no meio do caminho, que é aquele contratante, aquele terceirizado que está prestando serviço para o contratante, ele está ganhando em cima. E quando o cara é político, então, e consegue manobrar, porra, mais ainda. Só que aí acontece. O trabalhador se fode porque já está ganhando menos. Os descontos, né, em folha de pagamento continuam os mesmos, o desconto do trabalhador em cima daquilo. Porém, o cálculo que é feito para pagar a multa do FGTS diminuiu. Porque como você, veja, algumas verbas, alguns pontos, algumas premiações, bonificações que o funcionário antigamente tinha no decorrer de alguns anos na empresa, eles foram retirados do cálculo salarial, tanto para INSS quanto para FGTS. Quando você retira isso daí, o valor que você vai receber, tanto da multa quanto do FGTS por tempo de serviço retido na caixa, vai ser menos. Então, serviu para isso também. E aí o trabalhador ele perde nos dois lados, né? Ele perde com relação ao trabalho, aos descontos que teve na folha de pagamento, quando teve a rescisão de contrato, mas aí vem aquela história, né? A gente tem uma taxa, né, Selic lá no quinto dos infernos, né, para baixo, né, para cima, né? Então não é. Bom, enfim, tem uma taxa Selic muito alta que é para controlar a inflação. Essa inflação extremamente controlada, né? Cara, eu fiz compra ontem e cada vez eu trago menos coisa para casa com o vale compra que eu pego. Mas assim, todo dia tem um aumento
de preço de produtos, já falei isso em outros vídeos. Se você é trabalhador SLT, você sabe disso. Toda vez que você vai no mercado, sempre alguns itens, algumas categorias estão mais caras, isso quando não é tudo. Então, cesta básica está cada vez mais cara, ela sempre aumenta. Combustível, transporte sempre tem reajuste devido ao combustível também. Alimentos, bom, cesta básica, né, já comentei. Aluguel, plano de saúde, água, luz, gás, tá tudo controlado, né? Desde que começaram com essa história aí da taxa extremamente alta para controlar a inflação, né? Cara, eu não vi um mês que não teve aumento de alguns itens, não um ou outro específico, alguns itens. Então veja, você perde dos dois lados, você perde no teu salário mais baixo, você perde em todas os valores, todo o percentual de desconto em cima da tua folha de pagamento ali nos descontos, e você paga em todo produto e serviço que você adquire como trabalhador. A conta não fecha. E para o empresário, aí você pergunta, mas para o empresário também, o empresário continua pagando. Sim, o empresário continua pagando as taxas referentes à contratação de funcionários, ele continua pagando todos aqueles impostos, ele continua pagando tudo. Mas veja, voltando, só terminando, ele continua pagando tudo. E detalhe, ele paga tudo, está pagando mais itens que foram incluídos, e o percentual aumentou. Esse que é o problema, entendeu? Continua pagando os mesmos, teve aumento de itens e tá pagando um percentual mais alto. De 2025 para cá, isso ainda aumentou. O senhor Haddad, ele além de incluir, ele além de aumentar as taxas que é cobrado referente à folha de pagamento dos trabalhadores, teve a reoneração da folha de pagamento, que até então havia sido tirado durante o governo Bolsonaro, não que ele tenha feito grande coisa, mas isso é um acordão entre ele e as empresas. Em algum momento isso volta para o trabalhador, você pode ter certeza, assim como agora, com a reoneração da folha de pagamento, empresários e governo vão fazer alguma merda aí para frente, para tirar essa diferença do nosso bolso, do meu bolso, do teu bolso, de mais 200 e poucos milhões de trabalhadores, de CLT. Então, vocês estão entendendo como isso aí é um embuste, como isso aí é um cercadinho para ferrar? Porque, cara, veja, é muito fácil você cobrar imposto de mais de 200 milhões de trabalhadores. É muito fácil, é tranquilo para eles. Eles têm a máquina do Estado e ninguém vai mudar isso, ninguém quer mudar isso. Seja oposição, seja situação. O empresariado, aquele que deixa de dar um salário digno para você e investe na bolsa, especula, investe na bolsa, para eles é muito melhor fazer isso do que ficar, não, eu quero um Brasil melhor, vou investir no Brasil. O pensamento é esse, né, cara, infelizmente. E infelizmente, boa parte da galera que é CLT, que trabalha, aplaude. Não, o empresário tem que fazer isso mesmo, coitado dele, né? Tá trocando de carro 10 vezes, 12 vezes por ano, viaja para fora do país. Eles não precisam apostar no Tigrinho, que o Tigrinho deles é a bolsa, né? Eles têm muita gente aí por trás, aí, né? Que ajuda eles isso aí, facilita, master, desvio do INSS, e é isso aí. O último dado aqui que eu acabei puxando agora, ó, Tesouro Nacional aponta que a carga tributária bruta do Brasil, do seu PIB em 2025, que era de 32,5%, ela subiu para 2025, não, de 2017, né, foi quando rolou. 32,5% do PIB nacional de 2017 passou para 33,5% no ano seguinte. Então aumentou 1%, né, com as arrecadações. A contribuição com folha de pagamento subiram consideravelmente, batendo recordes históricos nessa década. Então veja, o que era para desonerar, o que era para diminuir, o que era para ficar mais compacto, para não ser tão pesado para o empresário, e a falácia que era para ser menos pesado para o trabalhador, é tudo mentira. E aí a porra do caralho do Lula, essa merda, ele fala que não pode fazer nada, não faz porque não quer. A função dele é essa. Ele tem que alterar. Ele é o presidente, ele tem que chamar o Congresso e o Senado. Ele tem que botar o STF no lugar dele. O STF não pode legislar. É neutro. Ele, como presidente do Brasil, ele tem que chamar Congresso e Senado, colocar as pautas na mesa, falar assim, tá, infelizmente, você tá lidando com um bandido,
Das duas uma, cara. Ou você bate a mão na mesa e vira um autoritário mesmo, ou você joga conforme o jogo. Então pague para eles quanto que eles querem para melhorar a vida do cidadão. Mas é difícil, né? Porque o congressista lá, os senadores já tem, ó, o lobby deles, né? Cada um tem seu lobby. Não falei agora há pouco que o Paulo Scaff, além de ser político, tem o pessoal dele no Congresso. Então aí fica fácil, né, caralho? Aí só para finalizar aqui, ó. Tanto eu comentei do relator Lércio Correia. No próximo vídeo eu vou falar do Rogério Marinho. Mas tanto um quanto o outro, um é do PL, outro é do PP, mas já passaram por uma renca de partido aí, né? Igual é pior que puta, né? Já andou com todo mundo. Ambos atualmente são senadores. Estão aí, nesse mesmo governo. Tudo bem que são da oposição, mas estão aí, né? Tá todo mundo mamando no mesmo lugar, todo mundo se beneficiando. Fingem aquela briguinha, né? Aquela briguinha de novela, mas tá todo mundo ganhando em cima do nosso lombo. E é isso aí, galera. Esse vídeo termina. Logo mais vou fazer o vídeo da reforma trabalhista, reforma da Previdência, e acho que vai ter mais um ou dois aí, que eu vou pegar bastante assunto bem cavernoso, beleza? Valeu, até mais!